Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria. Eu sou o Padre Fabrício Rodrigues. Seja bem-vindo a esse canal de evangelização. Estamos começando um novo ano litúrgico, o ano litúrgico B. Inicia-se hoje o domingo do Advento, o tempo do Advento. É o primeiro domingo no qual nós estamos celebrando esse tempo. Eu quero te convidar a meditar o Evangelho do dia, que é Marcos capítulo 13, versículos 33 a 37. Marcos 13, 33, 37. E também te convidar a fazer parte do nosso canal de evangelização, inscrevendo-se, compartilhando os nossos conteúdos, é muito importante para a nossa evangelização. Um novo ano litúrgico tem início nesse domingo, considerado também como o ano da Igreja. O ano litúrgico tem a mesma duração do ano civil, diferenciando-se em conteúdo e datas de início e fim. Elemento comum entre os dois é o domingo, dia que, nas nações cristãs, marca o ritmo tanto de um quanto do outro, constituindo uma espécie de ponto de encontro entre natureza e graça. Ao me referir a conteúdo diferente, quis dizer, com efeito, que o ano civil se desenrola em dias, meses e estações, que somente refletem o ritmo do cosmo, isto é, o movimento de rotação da Terra em torno de si mesma e a revolução anual em torno do Sol, do qual depende o alternar-se do dia e da noite, do calor e do frio. O ano litúrgico supõe tudo isso, da mesma forma que a graça supõe a natureza, mas acrescenta uma dimensão nova, a história. Exatamente a história que tem por protagonistas Deus e o homem, e que interessa por isso a todos os homens, e em comparação a qual toda outra história pode parecer particular e de pouca importância. O ano litúrgico é evocação e atualização, isto é, memória e presença de toda a história da salvação, já realizada, e é, ao mesmo tempo, promessa e antecipação da história da salvação que ainda deverá realizar-se. Cada templo ou ciclo litúrgico faz reviver uma fase particular dessa história da salvação. Os templos litúrgicos são, por assim dizer, as estações do ano litúrgico. Entre eles, o Advento representa a primavera, estação da espera e das promessas. Os textos desse primeiro domingo nos permitem descobrir o que é o Advento. É memória, presença e espera, como aliás toda a liturgia da Igreja. Memória e espera. Vejamos Isaías, o profeta que viveu 700 anos antes de Cristo. Sois vós, Senhor, o nosso Pai, o nosso Redentor. Por que, Senhor, desviar-nos para longe de vossos caminhos? Voltai por amor de vossos servos e das tribos de vossa herança. A lembrança da bondade de Deus nos faz descobrir a tristeza da situação presente, mas nos leva a esperar para o futuro uma nova intervenção divina. A espera ressoa também no texto evangélico, que suscita a solene palavra-chave, vigiai. É uma palavra que faz de nós discípulos, sentinelas ou, como diz Jesus, porteiros. Será como um homem que, partindo em viagem, deixa sua casa e delega sua autoridade aos seus servos. Essa parábola do porteiro, constituída de breves palavras, parece ser o núcleo originário da atual perícope evangélica. É uma das parábolas mais modernas do Evangelho, mais atual, talvez, hoje no tempo de Jesus. A vida do porteiro num prédio moderno de cidade é realmente uma parábola viva para o cristão. Nunca afastar-se sem ter um substituto, fechar as portas, vigiar quem sai e quem entra, cuidar para que não haja invasão de ladrões, enfim, vigiar sempre. Sua vida é uma vida de espera.
ou melhor, uma vida de atenção. Originário do vocábulo latino ad tendere, isto é, tender a ou para alguma coisa, atenção é a palavra que reúne o sentido de todas as metáforas usadas por Jesus no contexto desses discursos escatológicos. Ficai de sobreaviso, vigiai. É viver concentrando a atenção não só da mente, mas também do coração e de toda a vida. Viver tendendo para alguma coisa, prontos a captar todos os sinais que anunciam sua presença. Em oposição a essa vigilância, há o desespero, daquele que não espera mais nada do futuro, daquele que desistiu de esperar e de crer, e vive por isso o seu dia na resignação ou na raiva ou na preguiça, o sono espiritual de quem ainda espera, mas não faz nada para atender ao objeto de sua esperança. Daquele que presume, como se dizia uma vez, se salvar sem mérito. Em ambos os casos, o resultado é uma vida nebulosa e chata, sem tensão espiritual, sem lampejos de fé, sem arrependimento nem caridade. Uma lâmpada apagada, um sal que ficou insípido, uma coisa tépida sobre a qual pesa a ameaça divina. Mas como és morno, nem frio, nem quente, vou vomitar-te. É muito oportuno que no início do Advento, a Igreja dê um grande destaque àquelas palavras de São Paulo. Já é hora de despertares do sono. Até aqui, a primeira e a terceira leitura. Hoje, porém, gostaria de me deter mais na segunda leitura e tomá-la como eixo de reflexão da palavra de Deus. Ela nos fala ainda do dia do Senhor, isto é, da espera, mas nos fala sobretudo de presença. Assim, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, não vos falta dom algum. Fiel é Deus, por quem foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O cristão, portanto, não vive só na espera de Cristo, mas também em comunhão com Cristo, isto é, na posse daquilo que espera. Isso nos recorda o tempo do Advento. No trecho ouvido, saudação inicial da carta aos Coríntios, São Paulo contempla a comunidade como ela aparece ao olhar de Deus, enriquecida de todos os dons. A realidade essencial, o dom de Deus, do qual nascem todos os outros dons, está resumido numa palavra que aparece 3 vezes no breve tópico lido. Graça era até pouco tempo a palavra mais comum do linguajar do cristão. Crescer em graça, perder a graça, viver em graça, morrer em graça, a graça era tudo. De algum tempo para cá, ela se tornou uma das tantas palavras cristãs que entraram em crise. Omite-se facilmente e se compreende também o porquê. Tínhamos institucionalizado também a graça, relacionando-a rigidamente às nossas obras e à exclusiva meditação da igreja visível, pessoas, sacramentos. Tínhamos canalizado a graça. Falava-se dos canais da graça, enquanto ela é algo muito livre, que sopra onde quer, como o Espírito de Deus, do qual é quase sinônimo. Tínhamos assim quantificado a graça, ofuscando a gratuidade e enfraquecendo a transcendência, ou a tínhamos volatilizado em sutis disfunções metafísicas. Que era a graça para São Paulo, que foi seu teólogo por excelência e criador desse termo? É a síntese de todos os bens dados por Deus Pai, em Jesus Cristo, e participados a nós no Espírito Santo. Outra palavra que pode exprimir vigorosamente a mesma coisa é salvação, ou, na linguagem de João, vida. Seu conteúdo é tão rico que precisa ser traduzido numa série de outros conceitos: justificação, fé, paz, esperança, glória. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. A característica principal da graça é ser um dom gratuito de Deus. Exclui, pelo menos na origem, as obras, o mérito, a observância da lei, porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isso é, provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras para que ninguém se glorie. Procura o mérito, a causa, a justiça, exclama Agostinho.
e vê se encontra outra coisa a não ser graça. A graça é algo do qual não podemos dispor, mas ela dispõe de nós, transforma-nos, dando-nos uma nova identidade que se exprime nos títulos de Filho de Deus, Irmão de Jesus Cristo, Templo do Espírito Santo. É uma identidade que agrada a Deus. Nós associamos facilmente graça com beleza, e é disso mesmo que se trata. No Novo Testamento, para definir pessoas e obras como boas e santas, afirma-se que são belas. Santa Catarina de Sena, que contemplou um dia uma alma em graça, disse que sua beleza lhe pareceu muito semelhante à do próprio Deus. É esta beleza de graça que o apóstolo saúda na carta aos Coríntios com as palavras: a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. De tudo isso, agora nos será dado um sinal visível e um penhor seguro: a Santa Eucaristia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Quem é o nosso santinho do dia de hoje? Vamos também meditar a história do nosso santinho do dia de hoje. Não podemos nos esquecer da história do santo. Você gosta da história dos santos? Muito importante, né? Dia 3 de dezembro, São Francisco Xavier. Um jovem cavaleiro espanhol, durante os perigos e os perigosos dias da Reforma Protestante, ganhava renome como professor de filosofia na Universidade de Paris e não parecia possuir nenhum objetivo mais elevado, quando Santo Inácio de Loyola o convenceu a ponderar sobre as coisas do céu. Após um breve apostolado entre seus conterrâneos em Roma, foi enviado por Santo Inácio às Índias, onde, por 12 anos, chegaria ao ponto do esgotamento, carregando o Evangelho ao Hindustão, a Malaca e ao Japão. Contrariado pela inveja, pela cobiça e pelo descaso daqueles que deveriam tê-lo ajudado e encorajado, nem a oposição que enfrentava, nem a dificuldade de toda sorte que encontrou pela frente, podiam fazer com que se abatesse seus esforços pelas almas. O vasto reino da China clamava por sua caridade, e São Francisco estava determinado a arriscar a própria vida para lhe forçar sua entrada, quando Deus o levou para junto de si. A 2 de dezembro de 1552, acabou falecendo, como Moisés, avistando a terra prometida. São Francisco Xavier, rogai por nós. Outros santos do dia de hoje: Santa Atália, São Birino e São Cassiano de Tanger. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.